Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao caderno base da REME, volume 3. Hoje, nossas atividades de história irão começar na página 83. Nós paramos no exercício 10. Vamos continuar, então, na página 83, o exercício 11. Complete as frases com as palavras abaixo: social, política, histórico, religião e mudanças. Então, nós temos que encaixar essas palavras nessas lacunas da alternativa A e B. Vamos lá. Para marcar um momento, é necessário que ele, de alguma forma, provoque. Então, vamos observar. Eu posso colocar social, um momento social? É necessário? Não cabe, né? Eu posso colocar política para marcar um momento política? Não, né? Então, se termina em o, que é masculino, nós temos que procurar, tem religião e histórico. Mas nós estamos falando sobre história, então cabe histórico, porque para marcar um momento histórico é necessário que ele, de alguma forma, provoque o quê? Provoque mudanças, né? Porque um momento histórico são registros que contêm o que aconteceu, né, lá no passado, o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né? Então, são históricos, são momentos históricos que provoquem mudanças, né? Então, se nós observarmos as histórias que aconteceram lá no início da formação de Campo Grande, há uma grande diferença com agora 2021, certo? E a letra B? Então, vocês podem pegar o lápis e riscar, tá? Pode riscar as alternativas que vocês já utilizaram. Histórico eu já usei e mudanças, então eu já risco, tá? Então, o que sobrou? Sobrou social, política e religião. Então, vamos lá. Letra B. Na economia ou social ou na política, cabe o quê? Política, né? Na economia ou na política, porque não cabe religião e nem social, porque eu tenho aqui um final A, mas nem sempre, tá bom? É só uma observação. Ou na, o que cabe aqui? Ou na religião ou na social. Então, na economia ou na religião, política ou social. Política, né? Na política ou na religião ou na vida social ou algo que o valha. Então, na economia ou tanto faz na política, na religião ou na vida social, algo que valha a pena, tá bom? Agora, você conhece esses monumentos históricos da cidade de Campo Grande? Vamos observar. Qual é esse primeiro monumento? O segundo e o terceiro. Você conhece esses monumentos? Marque com as sentenças correspondentes aos marcos históricos acima. Então, vamos lá. O que está pedindo? Nós temos um quadradinho em cada imagem. E aí, na questão 12, vem pedindo para você marcar aonde está a Guampa de Tereré, B, aonde está o Monumento do Sobá, e letra C, aonde está o relógio da 14 de julho. Então, você irá colocar a letra A, B e C, conforme a imagem, tá bom? Então, você vai observar, letra A, Guampa de Tereré. Então, você vem aqui e coloca a letra A. E aí, você vai ler dessas duas imagens e colocar somente a letrinha aqui. Eu já usei a A, então falta a B e a C, tá bom? Faça a leitura com atenção e coloque a alternativa correta. Na página 84, nós temos o exercício 13. E você conhece algum monumento histórico de nossa cidade?
escreva o nome dele e o represente através de um desenho. Então, esse represente, você irá fazer um desenho, você vai desenhar, tá? Um monumento histórico aqui da nossa cidade. Na nossa aula de história, a professora apresentou para vocês vários monumentos, né? Teve muitos também que disseram para a professora que já foi em alguns. Então, agora é o momento de vocês fazerem o registro, escrever o nome deste monumento histórico e fazer o registro, fazer o desenho, tá bom? Qual é a rua mais importante de Campo Grande? A maioria das pessoas certamente escolhe a Avenida Afonso Pena como nosso cartão postal, urbanístico e paisagístico. Sua história está ligada à história do desenvolvimento da cidade. Página 85. Vamos observar essas imagens. Nós temos a mesma avenida, só que em épocas diferentes. A primeira é no início da nossa cidade e a segunda é a atualidade, neste ano que nós estamos, tá? Então vamos lá, ó. O exercício 14. Com base nas imagens da Avenida Afonso Pena, responda: qual a diferença entre a rua nas fotos? Qual é a diferença da primeira imagem e da segunda imagem? Vocês irão escrever na letra A com as suas próprias palavras. E a letra B? Em qual das fotos observa-se mais árvores e por quê? Tá? Então, qual das duas imagens, a primeira ou a segunda? E por que ela tem mais árvores? Também com as suas palavras. Letra C. Assinale com um X o número que indica a rua não pavimentada. Uma rua de terra. Pavimentada normalmente são as ruas que têm asfalto, tá? Mas está pedindo para você fazer um X na alternativa da imagem que não tem uma rua pavimentada. É a imagem 1 ou a imagem 2? O que vocês acham? Marque um X. Agora nós vamos fazer assim, ó. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. A avenida chama-se Mato Grosso? É verdadeiro ou é falso? Falso, porque é a Avenida Afonso Pena que nós estamos falando, certo? A avenida é bastante arborizada? Tanto lá no início da construção de Campo Grande como agora? Se for arborizada, né, tem bastante árvores, você coloca V de verdadeiro. Ó, a primeira é falsa, né? A Pro falou que não é a Avenida Mato Grosso que nós estamos falando, ó. Aqui, ó, lá na alternativa 14 está dizendo que, com base nas imagens da Avenida Afonso Pena, então nós estamos falando da Avenida Afonso Pena. Então, eu estou na alternativa na questão D do exercício 14. Agora, a avenida é bastante arborizada? Volta lá nas imagens e observa. Se tiver bastante árvore, é verdade, você vai usar a letra V. Se for falso, letra F. Na imagem 1, tem poucas árvores? Na imagem 2, é bastante iluminada? Se for verdade, V. Se for falso, F. Agora vamos para o exercício 15, que está na página 86. Observe os marcos históricos e enumere as alternativas abaixo com o seu respectivo nome. Ó, enumere. Então, você vai usar os números que estão dentro destes quadradinhos, tá bom? Vamos lá. Nós temos a imagem da nossa cidade, número 1. Número 2, esse é o chafariz que fica na Praça Ari Coelho, certo? Nós temos o número 3,
Nós temos o 4, que é um estádio. O 5, que é uma paisagem. Bem provável que seja no Parque das Nações Indígenas, né? E o número 6. Então, vamos lá. O que eu conheço da nossa cidade? O que eu sei da nossa cidade? Ó, a Pro lembra bem. O chafariz que fica na praça, Ari Coelho. Então, você vai vir aqui, ó, praça Ari Coelho. E vai marcar, né, o número 2. Esse número 2 da Pro ficou diferente. É que com essa caneta fica um pouco difícil de fazer, ó, número 2. Então, eu já eliminei a número 2. Eu conheço também aqui, ó, a imagem 5, né? Que é o Parque das Nações Indígenas. Então, eu coloco o número 5. Ficou parecendo um 3, né? Mas é um 5, tá, gente? Nós temos também a Catedral de Santo Antônio, ó, tá vendo a cruz, né? Um crucifixo aqui em cima. Então, a imagem 6 é a Catedral de Santo Antônio. Agora, eu vou deixar com vocês, tá bom? A professora já fez o 5 e o 2, tá? Então, aí, vocês vão observar o número 6. Vai lá onde está escrito Catedral de Santo Antônio e coloca o número 6. Obelisco. Qual é a imagem? Qual é o número do obelisco? Então, vocês vão lá e anotam o número que está na imagem. Centro comercial. Qual é a imagem que aparece ser o centro comercial? E o estádio Morenão. Tá? Então, vocês vão fazer a leitura com atenção e colocar os números que estão em cada imagem no seu devido nome, tá? No seu respectivo nome. Vamos agora fazer a leitura. O bairro onde moro. O bairro onde moro é pura animação. Casas, ruas e pessoas. É muita agitação. Padeiros, barbeiros e até um sacolão. Supermercados e lixeiras, sempre à disposição. Então, nós temos uma imagem aqui retirada da internet, lá do bairro Aero-Rancho, tá? Do conjunto habitacional Aero-Rancho. Então, vamos lá. Na página 87, nós temos os exercícios. Você mora na zona rural ou na zona urbana? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Nós sabemos que a zona rural é onde tem as plantações, né? Onde tem o cultivo de hortas. Não que nossa cidade não tenha. Sim, tem. Né? Tem cultivo de hortas, tem plantações. Mas tudo que nós já estudamos sobre zona rural e zona urbana. Você mora onde? E aí você vai justificar. Por que você mora na zona urbana e por que você mora na zona rural, dependendo da sua resposta. Qual é o nome do seu município? Município é a nossa cidade, né? Que também falamos que é município, mas você também conhece ela como a cidade. Qual é o nome da sua cidade? Cidade, tá? Então, município é a nossa cidade. Então, você vai escrever aqui o nome da nossa cidade. 18. Qual é o nome do bairro em que você mora? Nós já fizemos essa atividade no nosso livro de história. E 19. Qual é o seu endereço? O nome da sua rua. Endereço é a rua. Tá? Deixa a professora tentar arrumar. O nome da sua rua. Meio difícil escrever com esse mouse. Rua. Mas a Pro vai conseguir. Rua. Muito difícil. Então, aqui o endereço é o mesmo da sua rua, tá bom? Exercício 20. O texto representa um bairro, que é pura animação. O que tem no bairro, no texto, que não tem no bairro onde você mora? Então, vamos lá observar o texto. Vamos fazer a leitura novamente. O bairro onde moro.
O bairro onde moro é pura animação. Casas, ruas e pessoas. É muita agitação. Padeiros, barbeiros e até um sacolão. Supermercados e lixeiras, sempre à disposição. Então, você vai observar aqui neste texto o que tem nesse bairro que não tem no seu. E aí você vai escrever lá na alternativa, lá no exercício 20, tá bom? Olha só, o texto representa um bairro que é pura animação. No seu bairro é animado? Tem muitos vizinhos que gostam de ouvir música, você também gosta de ouvir música. E o que tem no bairro do texto que não tem no bairro onde você mora? Tem sacolão no seu bairro? Tem lixeiras? Tem supermercados? Barbeiros? Pedreiros? O que tem no seu bairro que no nosso texto, na atividade, não tem? Aí você vai escrever aqui com as suas palavras, tá bom? Vamos finalizar as nossas atividades de história no exercício 20, na página 87. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade nos exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora.